Mais um corte do Bopismo. Se você gostar desse conteúdo, deixa o like, comenta, se inscreve, hypa o vídeo, ajuda muito a gente para o YouTube reconhecer como um conteúdo relevante. Valeu? Bom, vamos seguir o papo aqui. Temos que falar que hoje tem eleições para decidir o novo presidente do Corinthians e, segundo consta nas prévias, na verdade assim, né? É o Osmar Stabile ou Roque Cittadini, certo? Os mais prováveis para serem os mais fortes hoje. Os mais fortes e o André Castro o terceiro, isso aí. Mas se você pudesse, no seu feeling de quem conhece o clube e tal, você acha que quem é favorito? E aí eu quero saber bem assim, pode separar um de outro, a chapa de um, a chapa de outro. O que o torcedor pode esperar em caso de vitória do Osmar? O que o torcedor pode esperar em caso de vitória do Cittadini, os dois favoritos? E o que ele tem que temer em cada um dos casos? Vamos lá. O Osmar acho que é o favorito porque ele tem a máquina, né? Como você fala, quando você tem a máquina, é tudo mais fácil de você fazer. Assim como em Brasília, por exemplo. O que é ter a máquina no caso do Corinthians? Se o Osmar hoje, ele consegue, por exemplo, falar assim, ô fulano, se você votar em mim, eu tenho aqui, você pode virar diretor social e o assessor também, um amigo seu, assessor. Você, diretor cultural, você, diretor administrativo e tal. Então, ele tem esse poder hoje de distribuir cargos e porque a máquina está com ele e isso sempre faz um impacto muito grande, né? Então, eu acho que ele é favorito também exatamente por isso. Se ele ganhar, eu acho que o Corinthians vai ter, de alguma maneira, uma continuidade. E o que o Corinthians talvez precisa hoje é um pouco dessa continuidade, diante de uma paz que na teoria vai acontecer pelo menos por 1 ano e 3 meses, até a eleição que vai acontecer no final de 26, aí sim, eleição normal para sócios e tal. A de hoje é só uma eleição para conselho, né? São 300 votantes, 200 trienais, 100 vitalícios, só 300 pessoas que têm direito a voto hoje. Então, acho que se ele ganhar, eu vejo dessa maneira, talvez o clube consiga se pacificar um pouco mais, que é o que está precisando bastante, inclusive. Ao mesmo tempo, ele é um cara da velha guarda, é um cara dos vitalícios, e não estou sendo nada de etarismo, nada, é simplesmente uma constatação de, normalmente, essas pessoas lá no clube com algumas ideias que não são tão modernas, com aquelas coisas de clube social. Então, isso talvez seria o problema. O Cittadini talvez na teoria, é o que teria o segundo número de votos, porque é um cara já também conhecido no clube e tudo mais. Na teoria, vai ter apoio da base que era da Renovação e Transparência, acho que não todos, mas uma boa base também, que é uma base importante que o clube tem hoje. No caso do Cittadini, ganharia claramente alguém. Primeiro que não deixaria o clube, adversários, por exemplo, ficarem sem resposta. Então, a hora que o presidente do Cuiabá, por mais que ele esteja certo, falar o que ele fala do Corinthians, eu não tenho dúvida que o presidente do Cuiabá vai tomar uma também. Por mais que o Corinthians, nesse caso, esteja errado, vai ter alguém à altura para respondê-lo. Então, acho que o clube vai ser melhor defendido institucionalmente. A minha impressão é essa. Se ele ganhar, ao mesmo tempo, eu acho que ele não tem plano nenhum assim de cuidar das coisas de maneira mais rápida. Ele não tem um plano de emergência muito pronto, que é o que o Corinthians precisa. O que, nesse sentido, seria meio complicado. Essa seria uma parte ruim dele, a ponto dele falar, como você pagaria a Transferban com um novo Profut? Como você vai fazer um novo Profut? Então, claramente não tem muita ideia. E o terceiro, o André Castro, que corre bem por fora, por ser o cara menos conhecido dos dois. Trouxe aí uma suposta ajuda de $1 bilhão de um suposto banco, que no final se descobriu também que era uma factory e tudo mais. Tá prometendo. Na teoria, ele traz uma solução. E ele diz, eu não colocaria o meu nome, meu rosto, dando tudo aqui, a tapa, para depois não acontecer nada. Então ele está muito tranquilo e está garantindo que ele tem uma solução. Acho que essa pode ser a boa notícia para o torcedor corintiano. E a má notícia, como está muito focado nessa suposta carta que ele tem de uma ajuda de $1 bilhão, é de não acontecer nada. Então acho que o positivo é se a bala de prata que ele tem der certo, só que o negativo é se a bala de prata der errado, porque aí você confiou numa coisa que o cara te prometeu, ele, se não cumprir, acaba tudo. Acabou tudo. A melhor coisa que ele poderia te oferecer, ele não vai oferecer, o que seria muito ruim.
Então, pegando pontos positivos e negativos dos 3 aí, seria isso, mas na teoria, o que se fala lá no Parque São Jorge, Osmar Stabile um pouco mais com chance, o Cittadini em segundo e o André em terceiro. Mas pode ter até a noite, pode ter uma reviravolta e o André, por exemplo... Essas coisas de clube, cara. É mesmo? É muito volátil? Não é que é volátil, são poucas as pessoas. Então, enquanto eu tô aqui com você, pode estar tendo um café da tarde de um deles com 50 pessoas e ele meteu um sexto dos votos num café da tarde. Aí você faz o quê? Porque ele deu um jeito de encontrar no café da tarde, falou algumas coisas lá, os 50 estão com ele a partir de agora. Peraí, 50 de 300, aí vamos dizer que não apareça 300, apareça 250. É um quinto, já 20%. Já é um quinto. O cara numa tarde ele pegou... Então, cravar um negócio diante de um cenário que esses conchavos, esses almoços, café da manhã, jantar, isso aqui, pode mudar tudo, eu acho bem complicado.